Olá, boa noite. Começando aqui mais um programa Sérgio Santoro pela sua TV Cidade Livre, como a gente faz todas as segundas-feiras, né? Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. E a gente costuma trazer gente muito interessante todas as semanas. Aliás, esse programa faz questão de priorizar os grandes personagens da cidade de Rio Claro. Aqueles que marcam, que marcaram, que vem marcando a vida da gente, que a gente conhece há tantos anos e a gente não costuma ver na TV, enfim, porque eles costumam trabalhar nos bastidores. É o caso desse meu convidado de hoje, que é muito conhecido, tem história para contar pra caramba. Olha, a vida dele se resume assim, futebol, política, história de Rio Claro, para você ter uma ideia, até um livro ele já está escrevendo e tal. Eu vou conversar hoje com Agostinho Parente, uma figura simpaticíssima, conhecidíssima em Rio Claro. Na realidade, ele já faz parte da história de Rio Claro. Boa noite, Agostinho. Boa noite, Serginho. É com grande satisfação que nós estamos aqui na Cidade Livre para contar um pouquinho daquilo que a gente viveu na cidade de Rio Claro, porque a gente tem o sangue azul, né? Que aqui a minha família, o meu avô paterno, ele chegou por volta de 1817. Aqui, italiano, chegou. Conheceu a minha avó no navio. Ele com 17 anos e a minha avó com 14. Conheceu o navio, com a família vieram todos, ficaram no Rio. Foi dividido quase o Brasil inteiro, que era uma família muito grande, da família do Augusto Parente, que era meu bisavô. E o Atílio, que é o meu avô, e da família da minha mãe, que era materno, era o Benedito Florindo da Silva, que é uma grande história na cidade, poucos conhecem. Ele veio para Rio Claro, da cidade de Itu, em 1922, inclusive os primeiros vagões que foram feitos na Companhia Paulista de Madeira foi feito pelo meu avô. Ele veio como mestre, ele dava aula de matemática, que naquele tempo era aritmética de manhã, na escola industrial, e à tarde ele dava aula de oficina de marcenaria, entalhador, na Companhia Paulista, e foi uma história grande, inclusive, talvez você não saiba, porque chama Floridiana, aquele bairro lá. Tem a ver? Tem a ver, era todo do meu avô, do Benedito Florindo da Silva. Aí ficou por Júlio Florindo da Silva, que trocou toda aquela parte com uma das mais belas casas que tinha na época na Vila Paulista, que era o Júlio Florindo da Silva, do doutor Godofredo Rinaldi, que trocou com ele e ficou com aquela parte. Então tem a ver com a minha família floridiana, porque é Florindo da Silva. Bom, tem história. Eu falei para você que tem história, né, dentro de Rio Claro. Gostei é o seguinte, eu falei no início, eu até vou fazer um parede. Eu comparo a você, lembra do Bastiãozinho, né, da prefeitura, né? Você deve ter trabalhado. Trabalhamos juntos. É. Uma época eu trouxe o Bastiãozinho no meu programa, né, ainda lá na TV Claré, entrevistando ele ao vivo, e ele tinha muita história. E você não é um tanto diferente. Quanto tempo faz que você lida com prefeitos em Rio Claro, mais ou menos? Mais ou menos, eu estou com 73 anos, eu lido há 61 anos. Barbaridade. Eu sou da época que vem vindo Benedito Pires Julim, João dos Santos Neves, Trabalhou com Benedito Pires Julim. Fausto Santo Mauro, e depois que veio Schmidt, vem vindo essa história da política de Rio Claro, porque aqui em Rio Claro existia 3 poderes. A UDN, que era do Humberto Cartolano.
O segundo poder era o PTB, que era do João Fina Sobrinho, que é o pai do Ney e do Rui. E o terceiro poder da cidade, que a gente fez parte, no início de garoto fez parte, era o Partido Social, ou melhor, Partido Social Popular, que era do Silvio Schlitt. Era uma história. Esse Silvio Schlitt foi a maior história política de Rio Claro. Eu fui um dos aprendizes junto ao Silvio Schlitt que me deram o nome de Cupincha. Porque nas reuniões, eu com 12 anos de idade, eu ficava atrás da porta, que meus tios, os grandes homens de Rio Claro, participavam dessa reunião, que eu vou dizer o nome deles por aí. Então eu era um menino de recado. O Cupincha era para levar bilhetinho, as coisas na casa das pessoas que faziam parte da história política de Rio Claro. Porque na época não existia telefone, não existia hoje o computador, aquela coisa que era mais difícil. Então era através de bilhete que a gente levava a casa dos grandes homens do Rio Claro para as reuniões. Então eu fui um menino dizendo que eu tinha o perigo de Cupincha. Foi um menino da história de levar as cartas, as coisas políticas. Porque tinha até um caso gozado, que era o doutor João Fina Sobrinho, o Silvio Schlitt, quando se ajuntava, ninguém perdia a eleição. E quando o Silvio Schlitt ficava só de um lado, o João Fina falava, essa eleição eu não ganho, porque o Silvio Schlitt está do lado de lá. Que foi um grande político em Rio Claro aqui. Mas então dá para deduzir que você conhece, por exemplo, o nosso atual prefeito Dusque, que era menino. Você conhece ele de menino, então? Conheço. Isso e outras, muita gente mais, né? Porque eu fui... O prefeito, você trabalhou aí com, sei lá, acho que 8, 10 prefeitos na sua vida e tal. Qual prefeito, assim, que mais te impressionou de todos eles? Eu posso contar até uma história. Aqui todo mundo tem o seu Orestes Giovanni como o maior ídolo. Mas para mim não foi. Porque você vê uma obra que o Orestes Giovanni fez. Ele era o pai da bondade, mas não fez nada em Rio Claro. Eu considero o Schmidt um bom prefeito, mas não é porque ele fez aqui. Porque ele fez a Rua 14. Ninguém conseguia. Ele chegou ali, desapropriou as casas, tudo 8 metros das casas da frente, coisa que minha tia perdeu, outras pessoas ali perderam, e fez a Rua 14. Para mim foi a maior obra feita em Rio Claro, a Rua 14, que ele abriu a Rua 14 da Avenida 1 a 29. Você sabe, ali era um trio, era um carro, como nós dizemos, era um carroção, não é do seu tempo, mas do seu pai, a família tradicionais do Santor. Então ali era um trilho, quem vai lembrar disso aí, essa foi uma das maiores obras do Schmidt para mim. Não contar do Passo, o meu avô estava sempre junto com ele, que era um amigo dele, os italianos, aquelas coisas, com os alemães que tinha aí. Quando ele foi construir o Paço Municipal, eu fui com o meu avô lá. E falando com o doutor Schmidt, eu falei, doutor Schmidt, por que o senhor não faz mais 1, 2 andares aqui e faz um estacionamento aqui embaixo? Eu falei, parentinho, eu saio da minha casa a 30 metros, eu pego charrete na estação, saio da prefeitura daqui, 30 metros, eu pego charrete. Eu falei, mas daqui 30 anos não tem, doutor Schmidt. Hoje, a nossa cidade não tem mais estacionamento. Eu falo há quase 8 anos que Rio Claro vai ser a primeira cidade do interior a fazer rodízio de placa. E você vai concordar comigo. O número de veículos que tem em Rio Claro pelas ruas estreitas. Nós temos aqui da Avenida 5, Avenida 9, a Rua 4 aqui, nós temos 4,60 metros, não cabe 2 carros para passar. E a calçada tem 40 centímetros, que você conhece aí. Então, quer dizer, eu digo isso há mais de 8 anos, que a Rio Claro será uma cidade primeira a fazer rodízio de carro. Porque cresceu tanto, o centro da cidade você não anda mais, né? Agora, voltando em prefeito, qual o prefeito mais bravo que você trabalhou? O prefeito mais bravo que eu trabalhei, esse é o doutor Perim. Doutor Perim... Era bravo? Bravo, não. E muito sério para trabalhar. Muito sério. Não, mas eu tô falando brabo. Mas era brabo, porque ele era sério. Ele com ele era pau, pedra, pedra. Inclusive tem uma história de os vereadores esperando ele no Paço, né? Todo ali esperando para fazer uma reunião com ele, e naquela época os funcionários usavam o capacete de obra. E um capacete estava no chão, um funcionário, ele chegou, os negros esperando, ele deu um bico nesse capacete, saiu rodando naquele corredor do Paço, foi lá, ninguém quis falar mais com ele. O doutor, e um grande prefeito aí. Doutor Perim, um grande homem. Para mim, eu não chamo nem ele de prefeito, viu, Timão? Sabe como é que eu chamo ele? De meu presidente. Porque ele foi presidente do Bandeirantes nas 40 partidas invictas de futebol de salão do Bandeirantes. Ele foi o presidente do Bandeirantes, o doutor
nós chamamos. Ele foi uma das pessoas que, em tudo que ele pôs a mão, vingou. Na verdade, Agostinho, você sempre foi um coringa das administrações, né? Aquele cara que fazia... Eu, na verdade, acompanho a sua vida aí nos últimos, sei lá, 20, 30 anos, até por causa da parte da minha profissão e tal. Mas eu sempre percebi em você um coringa, coringa e tal, e tá aprovado, porque você teve aquele probleminha de saúde e de repente voltou. Tô aí de pé. De novo, né? Tá aí fazendo. Isso dá satisfação sempre, assim? Claro que dá, né? Porque sabe o que acontece? Eu vou dizer uma frase que eu gosto muito de dizer desde criança. Eu vim aqui para servir, não para ser servido. Então eu vou contar outra para você. Com 13 anos para 14, quando eu fui trabalhar numa empresa, numa firma, que naquele tempo era firma, eu precisei tirar um atestado para tirar carteira profissional. Eu passei pelo maior juiz brabo de Rio Claro, Dr. Hugo Cacuri, tinha uma mão muito grande. Ele me deu um sermão para me dar uma autorização para mim tirar carteira profissional de menor para trabalhar. A primeira fábrica foi na fábrica de calçados Canim, fábrica de calçados que fui trabalhar. Sou modelista de calçados, sou modelista de bolsa. Hoje não é mais, hoje é estilista. Tudo isso eu sei fazer, que eu passei por isso. Trabalhei na época, trabalhei mais de 12 anos com calçado, com bolsa. As fábricas, nós tínhamos 11 fábricas de calçado em Rio Claro, eu era convidado para trabalhar em diversas fábricas. No Canim mesmo eu ganhava R$400 por hora na época. O Mauro Timoni me levou para trabalhar para ele, me foi buscar 2 ou 3 vezes, me pagando, eu saí de 400 para R$2.000 por hora, trabalhando na fábrica de calçado do Mauro Timoni. Então eu tenho umas histórias, e histórias, por exemplo, como pode dizer para você, que eu conto que, se Deus quiser, entre dezembro e janeiro, eu edito o meu livro. Chama-se Raiz Centenária. Então, mas o seu livro nós vamos falar daqui a pouquinho, depois do nosso intervalinho, eu vou sair rapidinho. O programa inteiro não dá para contar as histórias do Agostinho, né? Primeiro que o Agostinho fala pra caramba. Segundo que ele tem história, o homem conhece tudo, né? Eu vou sair rapidinho pro intervalinho. Eu tô conversando aqui com o Agostinho Parente, o chamado Coringa aqui da cidade de Rio Claro, né? Eu chamo ele de Coringa. Vou sair rapidinho, na sequência eu vou voltar com ele para ele contar sobre o livro que ele está escrevendo sobre Rio Claro, suas histórias, enfim, e mais um monte de coisa interessante que você não sabe de Rio Claro. Já já estou de volta, não saia daí.